Eita! Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mulheres com Insônia, nesse mundo aqui vocês se dariam bem. Hoje falaremos de Belas Adormecidas, de Stephen e Owen King, pai e filho, mestre e aprendiz, coautores, livro da Suma de Letras. Pessoal, sem delongas, hoje eu vou direto para a sinopse, depois eu vou dizer um pouco sobre o que eu achei do livro e quais as mensagens que ele me trouxe. Aqui conhecemos um mundo assolado por uma epidemia que começou como doença australiana do sono, que se iniciou na Austrália, evoluiu para a doença feminina do sono, porque começou a atingir só as mulheres, e por último ficou conhecida como doença Aurora, ou gripe Aurora, em homenagem a uma das princesas de Walt Disney do conto de fadas Bela Adormecida. Vocês ouviram certo, e a gripe Aurora atingia só as mulheres. O livro todo é centrado na cidade de Dooling, nos Apalaches, mas o cataclisma foi mundial. Todas as mulheres do mundo que adormeciam não acordavam e elas eram envolvidas com um casulo, com pequenos fios de seda que saíam de seus orifícios, geralmente nas faces, e as cobria por inteiro. E elas não acordavam mais de forma alguma. Tirar esse casulo se mostrou uma péssima ideia, e é óbvio que alguém tentaria, e as mulheres então ficaram com poucas opções. Uma delas, se entregar ao sono. A segunda opção seria o suicídio, e muitas mulheres se mataram porque não queriam saber o que seria adormecer e ficar envolto a um casulo e não acordar mais. Seria algo como morrer. E em terceiro, resistir e lutar. Muitas mulheres estavam lutando contra o sono, e depois de muitas e muitas passagens, chega uma hora no livro que apenas 10% da população feminina mundial permanecia acordada. O livro tem uma porrada de personagens, pessoal, é muito como acontece no Sob a Redoma, que é uma história de múltiplos pontos de vista. O livro tem tantos personagens que no sumário, no começo do livro, tem o nome de todos eles e quais são as funções de cada um, para o leitor poder consultar. Mas no centro de todos esses personagens existe uma personagem muito enigmática, conhecida como Eve Black, que parece ser o centro de tudo isso que está acontecendo com as mulheres, e ela parece mover todas as peças da cidade de Dooling como se fosse peças de um tabuleiro de xadrez. Galera, a ideia de escrever esse livro aqui partiu do próprio Owen King. Ele procurou seu pai e perguntou a ele o que aconteceria se todas as mulheres do mundo simplesmente não acordassem mais. King pai ficou arrebatado com a história, ficou pensando nela, propôs ao filho de escrever algo parecido com isso, e o filho dele falou: não, assume essa história, fica com você está mais acostumado em escrever esse tipo de história, esse tipo de coisa grandiosa, com envolvimento de múltiplas teias narrativas. E o próprio King, pensando no trabalho que isso daria de fazer com duas mãos, propôs ao filho um trabalho colaborativo em coautoria, e é isso que temos aqui em mãos com Belas Adormecidas. E você, querido navegante, eu sei que você quer saber a minha opinião, e eu vou dar curto e grosso. Eu simplesmente amei Belas Adormecidas. É mais um livro pro hall dos grandes livros do King, mais um épico que se junta a coisa, que se junta a Novembro de 63, Sob a Redoma e Dança da Morte, um livro longo e denso, e na minha opinião um dos melhores livros de 2017. Ah, lá vem você de novo, melhor de 2017. Já falou isso pra quê? 10 livros? Belas Adormecidas é bom, na minha opinião, porque ele vai ter algo que vai desagradar muita gente, mas também vai agradar vários outros. Ele tem vários núcleos diferentes, que é o que acontece mais ou menos no Sob a Redoma. Você começa a ler, começa a se interessar pelo primeiro núcleo, o capítulo acaba, ele troca para outro, e você fica meio desesperado falando: não, eu quero saber o que aconteceu ali. E você não vai saber, você vai ter que ler mais 2 ou 3 capítulos para voltar naquele seu primeiro núcleo, mas você acaba se interessando, pelo menos no meu caso, por todos os outros. Todos os núcleos acabam sendo interessantes. Isso fez com que eu acelerasse muito a leitura de tanta curiosidade. Mas eu acabei vendo que muita gente reclama que o livro não consegue ser direto justamente por isso, porque ele não consegue levar a história lá na frente, ele fica voltando para ver todos os personagens, o que eles estavam fazendo e como eles estavam reagindo. Eu que gosto de backgrounds bem desenvolvidos, eu que estou acostumado com King, família King, também cito Joe Hill nesse caso, adorei. Essa para mim
é a cereja do bolo de Belas Adormecidas. A mensagem principal que o livro traz é quão frágil seria uma humanidade sem as mulheres e o quanto as mulheres conseguiram conquistar os seus espaços e o quanto esse mundo melhorou com as mulheres conquistando esse espaço. E tem até um discurso sobre isso que um cara faz no bar. Para mim é uma das melhores passagens do livro, em disparado. Esse cara, ele fala o quanto as mulheres freiam os comportamentos agressivos dos homens, que o mundo sem as mulheres teria muito mais guerra, que o homem ia resolver tudo na base da porrada, na base da bomba, na base da ampliação de território, e que em 60 ou 100 anos não existiria mais nenhum ser humano, porque nós não temos a capacidade de nos reproduzir sem as mulheres e os seres humanos estariam fadados à extinção. E para comprovar esse comportamento agressivo dos homens, um boato de internet se espalhou falando que os casulos que as mulheres tinham no rosto eram coisas que podiam infectar os homens no futuro ou que podiam ser tóxicos, e um grupo de homens de vários outros países montaram o que foi conhecido como a Brigada do Maçarico, que era justamente homens que queimavam as mulheres encasuladas. E ele diz também que se a Aurora fosse o contrário, as mulheres iam conseguir se reproduzir, iam conseguir criar uma nova raça, porque as grávidas iam ter seus filhos, e se esses filhos nascessem sem os casulos, eles conseguiriam reproduzir, criar uma nova raça de homens mais educadas, sem pedofilia, sem agressão, sem violência doméstica, sem os abusos de poder e de autoridade. Elas conseguiriam se manter, porque existem vários bancos de esperma hoje, as que não estão grávidas podiam ficar e a perpetuação da espécie seguiria com uma nova raça de homens. Mas quanto tempo demoraria para o primeiro homem levantar uma mão contra o outro, ou levantar a mão contra uma mulher em um ato de violência doméstica, ou um ato deplorável de pedofilia, ato de estupro? Não demoraria, porque o mal, ele não tem gênero, o mal não é masculino, o mal é humano. O mal é da natureza humana. Olha que livro incrível! A Aurora traz diversos debates sobre racismo, pedofilia, desigualdade de gêneros, violência doméstica. Eu nunca li um livro do mestre com tantas mensagens assim. Eu li 45 livros dele, nenhum me tocou e me fez pensar e repensar dessa forma. E ele me mostrou uma coisa que eu já sabia, que o mundo está fadado ao fracasso sem as mulheres e que precisa sim existir essa igualdade dos gêneros que as mulheres tanto buscam, e com muita razão. E quanto mais os gêneros estiverem em pé de igualdade, melhores serão as nossas condições humanas. Sobre a escrita, galera, difícil dizer quem escreveu o quê. Eles se dividiram, todo o livro foi escrito através de trocas de e-mails. O King escrevia uma parte, o Owen King escrevia outra, e em muitos momentos eles deixavam um pedaço em branco com instruções do que o outro tinha que fazer, cada um usando o que tinha de melhor. Eu li muito livro do Stephen King e é muito difícil de saber quem escreveu o quê. Você sabe que tem alguma coisa diferente, mas como tudo tá um pouco diferente, você não sabe quem é quem. O Joe Hill escreve parecido também. É claro que o Owen King não ia escrever diferente, porque a fruta não cai longe do pé, eles têm uma baita influência do pai na vida deles. E o final desse livro é surpreendentemente bom, um final muito melancólico. Eu não sei quem escreveu o quê, mas se eu pudesse opinar, esse final seria do Owen King, porque o Steven, ele faz uns finais mais brutos, mais duros e mais secos, e esse final mais melancólico, mais puxado para melancolia, não tem muito a cara dele, mas de qualquer forma isso é só um palpite. Dificilmente vocês saberão quem escreveu qual parte aqui. Para fechar, eu queria elogiar a edição de Belas Adormecidas. Galera, a Suma de Letras fez um belo trabalho em respeitar a capa americana, deixar as folhas amareladas, o livro tá bem bonitão mesmo. É claro que falta uma capa dura aqui, mas a Suma fez um trabalho incrível de traduzir esse livro e lançar depois de um mês do lançamento oficial nos Estados Unidos. Então, parabéns, Suma de Letras, de não deixar a gente na mão aqui. Você que gosta de Stephen King precisa ler Belas Adormecidas. Você que gosta de drama e ficção precisa ler Belas Adormecidas. Você que gosta de horror psicológico precisa ler Belas Adormecidas. Você que gosta de livro precisa ler Belas Adormecidas. E os direitos de série já estão vendidos. O Belas era para ser uma série, acabou se tornando livro, então vamos ficar de olho aí no lançamento. É claro que quando lançar,
Brunão aqui vai assistir e trazer todas as opiniões para vocês, combinado? E se vocês gostaram desse vídeo aqui, da minha análise de belas, deixa aquela curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajuda a espalhar a mensagem do Navegando para outros portos. E você que ainda não é inscrito, por que não se inscreveu ainda? Tem muita coisa boa vindo por aí. Semana que vem vai ter uma análise de Creepshow, quero fazer mais coisas de King Joe and King, de Joe Hill, de Darkseid, muita coisa vindo por aí, galera. Não fique fora dessa. Eu vou ficando por aqui, deixo um beijo grande, um abraço apertado e fui!